Debaixo das águas do rio Eufrates, um dos rios mais antigos e simbólicos da história humana, a Bíblia revela algo tão perturbador quanto real. 4 poderosos anjos estão atados, restritos por Deus, aguardando uma libertação programada com precisão divina. Não é uma metáfora, não é poesia profética, é uma declaração literal. Apocalipse 9:14 diz: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. Quem são estas entidades? Por que estão atados? E o que acontece quando finalmente são libertados? A resposta é arrepiante. A sua libertação marca um evento de juízo global. Estes seres não trazem paz, não proclamam boas novas. São instrumentos de destruição, cujo propósito é causar a morte de 1/3 da humanidade. Consegues imaginar? Um único ato, um único momento, que desencadeia um massacre em escala mundial. A Bíblia não o diz de forma figurada. Declara-o com números, com datas, com autoridade profética. Isto levanta uma série de perguntas inquietantes. Quão perigosos devem ser para terem sido encadeados durante milênios? Que crime celestial cometeram? E por que Deus, que os restringiu, fixou um momento exato para os libertar? Este vídeo levar-te-á numa jornada profunda pelas Escrituras, desde os mistérios ocultos em Gênesis, passando pelos textos apócrifos como o livro de Enoque, até as visões aterradoras do Apocalipse. Vamos explorar o papel dos anjos caídos, a rebelião antes do dilúvio, e a ligação direta entre estes seres encarcerados e as profecias do fim do mundo. Não se trata de uma história simbólica, nem de uma exageração mitológica. É um mistério bíblico que tem sido ocultado à vista de todos e que agora começa a ser revelado com clareza inquietante. Prepara-te para questionar o que pensavas saber sobre o mundo espiritual. Porque quando estes 4 anjos forem libertados, nada será como antes. O livro do Apocalipse está cheio de símbolos, visões celestiais e eventos cataclísmicos que abalam a compreensão humana. Mas há uma passagem que se destaca pela sua clareza inquietante, uma que não deixa espaço para metáforas. Apocalipse 9:13-15 diz-nos: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que saía de entre os 4 cornos do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Para um momento, isto não é linguagem figurada. Não é uma poesia de juízo. É uma ordem direta do céu, pronunciada do altar de ouro diante de Deus. Não é um evento acidental, nem uma reviravolta inesperada da narrativa apocalíptica. É um ato programado, medido ao detalhe, escrito no calendário divino. 4 anjos restritos durante séculos estão preparados para uma hora específica. Não um período amplo, não uma era, mas um momento exato. Este detalhe diz-nos algo impactante. Deus não improvisa. Mesmo os eventos mais sombrios do fim do mundo estão calculados, controlados, determinados pela sua soberania. E o que está por vir não é pouca coisa. O texto diz-o com frieza arrepiante. Estes anjos têm uma missão, e é matar 1/3 da humanidade. Se considerarmos a população mundial atual, isso seria mais de 2.600.000.000 de pessoas. Mortes não causadas por uma guerra convencional ou desastres naturais, mas por uma ação direta destes seres libertados por Deus. Isto não é uma exageração poética. O Apocalipse não é um livro para entreter a imaginação. É um aviso profético. É um alerta real. Então, quem são estes 4 anjos?
E por que estão no rio Eufrates? É importante notar que em toda a Bíblia, os anjos santos de Deus nunca são descritos como atados. Eles são sempre mostrados a servir, a adorar, a agir segundo a vontade divina com liberdade. Mas estes, por outro lado, estão atados, restritos fisicamente a um lugar específico, o rio Eufrates. Este não é um local aleatório. O Eufrates aparece ao longo de toda a Bíblia. É um dos rios que saíam do Éden. Foi a fronteira do Império Babilônico. Cenário de guerras. Ponto-chave nas promessas feitas a Abraão. E no Apocalipse, volta a ser protagonista. É um eixo geográfico e espiritual que liga o princípio ao fim. Por que ali? O que está debaixo das suas águas que justifica manter prisioneiros 4 entidades sobrenaturais? A ligação entre lugar, profecia e juízo é demasiado clara para ser ignorada. Este evento marca um ponto de não retorno. A sexta trombeta não é apenas um som celestial. É um sinal de que o plano de redenção entrou na sua fase mais crítica. Noutras palavras, quando estes anjos forem libertados, o mundo entrará numa nova dimensão do juízo divino. E a sua aparição será tão devastadora que a história humana se dividirá num antes e num depois. Ao longo das Escrituras, os anjos santos de Deus agem com liberdade, executam juízos, anunciam mensagens, lutam em batalhas espirituais e servem os santos. Mas estes 4 estão atados, encadeados, retidos num lugar físico. Esta condição sugere algo alarmante. Estes não são anjos santos. Eles são perigosos, são rebeldes. E a Bíblia dá-nos pistas sobre a sua identidade. A primeira encontra-se numa das passagens mais misteriosas e controversas do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Estes foram os valentes que, desde a antiguidade, foram homens de renome. Quem eram estes filhos de Deus? Na tradição hebraica antiga, assim como em muitos textos apócrifos e na interpretação dos primeiros cristãos, este termo não se refere a homens piedosos, mas a seres celestiais, anjos que desceram e cruzaram um limite proibido. Tomaram mulheres humanas e geraram descendência híbrida conhecida como os Nefilim, gigantes poderosos, violentos e corruptos. Foi uma invasão espiritual da ordem natural. Este evento marcou um ponto crítico na história humana. A maldade multiplicou-se a tal nível que Deus decretou o dilúvio como juízo. Mas ele não julgou apenas a humanidade. Ele também castigou estes anjos de uma maneira especial. Ele os prendeu. Estes versículos revelam uma verdade arrepiante. Há anjos caídos que não estão ativos no mundo, mas que estão atualmente presos, aguardando o dia determinado por Deus. Não em liberdade como os demônios, mas presos em prisões eternas, num lugar chamado Tártaro, descrito como o abismo mais profundo do submundo. Agora, conecta isso com Apocalipse 9. 4 anjos atados junto ao Eufrates. Poderiam ser parte deste grupo rebelde? Os líderes, os mais corruptos de todos? A conexão é assustadoramente clara. E aqui é onde o livro de Enoque dá mais detalhes. Embora não faça parte do cânone bíblico, Enoque foi citado por Judas, versículo 14, e foi levado a sério por muitos cristãos primitivos. Neste livro,